Eu fico feliz demais de você estar aqui, e eu tenho o privilégio hoje, de concluir a nossa série de mensagens no livro de Colossenses, a grande revelação de Deus ao mundo. A grande revelação de Deus ao mundo é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus Supremo, Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Ele é aquele que dividiu a história da humanidade, é Jesus. E Jesus é a grande revelação de Deus a nós. Qual a maior revelação que uma pessoa pode ter no seu coração? Qual a revelação que alguém pode receber que transforma de fato a vida? É exatamente a pessoa de Cristo. E é isso que essa igreja, no livro, a igreja em Colossos, uma cidade, né, que hoje é a Turquia, né, onde as ruínas dessa cidade existem. Então, essa cidade, ela teve uma grande revelação. Recebeu Jesus, através de um camarada que evangelizou essa região, chamada Epáfras. O apóstolo Paulo não visitou essa igreja, não plantou essa igreja, então ele manda essa carta extraordinária. E no final, o que é interessante, o último capítulo, o que Paulo faz é como se fosse mencionar os nomes em gratidão daqueles que estão cooperando para que tudo esteja acontecendo, que essa grande revelação de Deus chegue ao coração. Se você já escreveu uma dissertação, né, na sua graduação, no mestrado, no doutorado, normalmente o que a gente faz? A gente começa a mencionar o nome das pessoas, os nomes das pessoas que participaram disso, que nos ajudaram, que somos gratos, não é verdade? Quando nós assistimos um filme, nós temos no final, às vezes até no começo, né, tem um registro de todas as pessoas que participaram daquele filme. Aliás, parece que teve uma controvérsia um tempo atrás, que alguns diretores estavam deixando alguns nomes de fora, né? Então, nós temos ali o registro das pessoas que participaram, os créditos daquele filme. Paulo faz mais ou menos isso na sua carta. Ele escreveu sua carta, e no capítulo 4 ele tem uns créditos ali que eu queria ler com você. Queria que você desse toda a atenção nesse momento. Paulo, ele tem até ele põe essa lista de créditos, né? Ele faz uma saudação final para essa igreja, muito diferente de outras. Ele gasta mais tempo com essa igreja, porque exatamente era uma igreja que ele não conhecia, que ele não tinha estado lá. Então, por isso ele precisa criar um vínculo maior com essa igreja, falar um pouco mais do que está acontecendo, e de quem são as pessoas que estão cooperando, para que o Evangelho chegue a vários lugares, e que tivesse chegado ali naquela cidade. Queria pedir para você então, se você vai abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia aí no seu smartphone, ou acompanhar aqui, nós vamos ler a partir do verso 2, Colossenses capítulo 4. O texto diz o seguinte: eu quero ir lendo com você e refletindo um pouquinho, trazendo, né, pensando nesse conteúdo de forma expositiva, e depois nós vamos ter alguns princípios bem claros para o nosso coração. O texto diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A oração e a vigilância sempre estão juntas na Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 26, Jesus diz assim: vigiai e orai. Paulo tem essa mesma prática. A gente vigia, a gente ora e a gente vigia. Por quê? Porque são muitas as oposições à nossa fé, porque são muitos os inimigos à nossa fé, porque são muitas as distrações à nossa fé, porque são muitos os embates para que você possa viver tudo que Jesus tem para você. Então, Paulo, ele começa falando para essa igreja, né, começa terminando a sua carta, ou ele começa a sua saudação final, lembrando disso que é muito importante: dediquem-se à oração. Oração não é algo que a gente faz de vez em quando. Oração não é algo que a gente faz só quando a coisa aperta, quando a gente está em dificuldade. Oração é algo que a gente se dedica. Está ouvindo isso? Por isso que nós estamos na nossa campanha de 10 dias de jejum e oração. Por quê? Para nos dedicarmos em oração, nos lembrarmos de como isso é importante e criarmos práticas nesses 10 dias que nós vamos continuar depois que a campanha parar. Redefinir o nosso foco. Ao longo da caminhada cristã nós vamos perdendo o foco do que é importante. Então, na campanha de jejum e oração a gente se volta para Deus, jejua, ora e novamente ajusta o foco para que nos próximos dias, semanas, meses, a gente mantenha o foco em Jesus, no nosso relacionamento com Ele, na oração. E quando a gente ora, a gente está vigilante, a gente está alerta, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que entristece Deus no nosso coração, na nossa prática do dia a dia, a gente está alerta, com discernimento espiritual sobre as coisas que podem realmente impedir a gente de viver o melhor de Deus. Agora, ele fala assim:
Dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Paulo menciona, essa é a 7ª vez nessa carta, de 4 capítulos, que Paulo menciona a gratidão. Porque na vida do cristão, a gratidão é louvor. Quem tem gratidão no coração tem louvor nos lábios. Quem tem gratidão no coração tem realmente louvor. Tem vida, tem alegria, tem relacionamento vivo com Deus. Então ele não deixa, mais uma vez, de enfatizar essa igreja: sejam agradecidos, sejam agradecidos. Oração, vigilância, gratidão, caminham juntos na vida cristã. Agora, o que é interessante nesse trechinho aqui, é que Paulo, quando ele começa a sua carta, ele diz assim: eu tenho orado por vocês, Colossenses. Eu tenho orado por vocês, eu tenho orado por vocês. Agora Paulo diz assim: agora vocês orem por mim. No final da carta, Paulo diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo está escrevendo essa carta de uma prisão, preocupado com as heresias, com os desvios da fé que essa igreja estava enfrentando. Então Paulo diz assim: orem por mim, porque Paulo está na expectativa de ser liberto, de ser livre da prisão. E ele diz isso aqui: orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo, que eu possa falar de Jesus abertamente, que eu não esteja mais em algemas. Paulo ganhou muita gente em suas algemas, em suas prisões, através da dor e de estar sem liberdade. Ele pregou para a guarda pretoriana, ele pregava para os soldados, ele teve oportunidade na sua prisão em Atos 28 de receber pessoas, mesmo preso. Paulo ora aqui, ele diz: eu quero estar livre de novo. Por quê? Porque eu quero proclamar o mistério de Cristo, a grande revelação de Deus aos homens, e eu estou preso exatamente por isso. Paulo não está preso porque ele era bandido, porque ele é um político corrupto. Paulo não estava preso porque ele tinha feito mal a alguém. Paulo estava preso porque ele estava proclamando o evangelho de Cristo, e ele pede oração para a igreja. Preste atenção aqui, Paulo está falando com irmãos que ele nunca tinha visto, que talvez ele nunca veria. Mas quando você ora por alguém e essa pessoa ora por você, a unidade, a comunhão, a unidade de propósito. É por isso que nós oramos, irmãos, por igrejas que nós não conhecemos. Por isso que nós oramos por missionários que estão do outro lado do mundo, e recebemos oração. Como é bom quando alguém chega para você e diz assim: eu estou orando por você. Como é bom, a gente se sente realmente unido no coração, a gente se sente parte um do outro. Por quê? Porque estamos orando para o mesmo Deus, vivendo no mesmo propósito, e se estreita a comunhão. Oração juntos, a oração como igreja, e se estreita a nossa comunhão. Às vezes há irmãos aqui que talvez você nem conheceu, mas quando a gente ora juntos, a gente ora pelo pedido um do outro. Às vezes você nem conhece, mas estamos orando pelo filho do irmão tal, estamos orando pelo falecimento de alguém da família tal. Então isso tudo nos une. A oração tem esse poder. Agora, vamos seguir o texto. Vamos seguir o texto. O texto diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. O que o apóstolo Paulo está mencionando é extremamente importante, irmãos e amigos. A igreja não é um clube, a igreja não é um gueto. A igreja existe para se relacionar com os de fora, com aqueles que não conhecem Cristo. A igreja existe para ser bênção para a vida de todas as pessoas. Por muitos anos igrejas erraram, igrejas se tornaram clubes fechados. Vamos celebrar, vamos adorar juntos, vamos cuidar uns dos outros aqui, mas não queremos ninguém entrando porque atrapalha a gente. Não, a igreja é a única instituição no mundo, a única organização do mundo que não existe para o benefício dos seus próprios membros. Entenda isso, você que está aqui. Nós estamos aqui hoje, estamos cuidando do ambiente, das coisas, do ministério, procuramos fazer isso com muita excelência, mas entenda uma coisa: a igreja não existe para nós, a igreja existe para abençoar a cidade, abençoar os de fora. Eu e você nos reunimos aqui, nos fortalecemos, nos encorajamos, trazemos nossos familiares, nossos amigos, sim, fazemos isso, mas nós estamos em missão. E é isso que Paulo passa a tratar aqui com essa igreja. Ele está falando agora do relacionamento com quem não é cristão. Como que a gente faz com aqueles que estão fora da igreja? O que Paulo diz aqui? Sejam sábios no procedimento, seu comportamento tenha sabedoria, seja sábio. Nós precisamos ter vida em harmonia com o evangelho, não podemos
falar uma coisa e viver outra, proclamar uma coisa em Cristo e viver uma coisa completamente contrária. Ser sábio no procedimento com as pessoas. Como que a gente se relaciona com um colega de trabalho que não conhece Jesus? Como eu me relaciono com um membro da minha família? Como eu me relaciono com um vizinho que não conhece a Jesus? Sabedoria. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, verso 5, que Deus dá sabedoria a quem pede com fé, Ele dá liberalmente, generosamente. Sabedoria, como que a gente se relaciona com as pessoas? Irmãos, essa é uma graça assim que é um desafio. A gente viver assim é tão maravilhoso, porque cada pessoa você vai pensando, como eu posso abençoar essa pessoa? Eu morei por 12 anos aqui no fundo da igreja, na propriedade aqui no fundo da igreja, então todos os meus vizinhos eram crentes, era um desafio tremendo a gente se relacionar. Todas as pessoas que eu trabalhava são crentes, e que eu trabalho são crentes. Como encontrar alguém que não conhece Jesus? Era um exercício, a gente tinha que ficar buscando intencionalmente onde a gente ia. Hoje eu moro num prédio, num condomínio, então cada pessoa eu procuro me relacionar com muita sabedoria. Eu conheço todos os porteiros, conheço todo o pessoal da limpeza, eu conheço boa parte dos vizinhos já. Prédio, às vezes é difícil você encontrar as pessoas só no elevador e tal, mas olha, por quê? E cada um eu vou orando por essa pessoa, eu vou pensando como que eu falo com esse, como que eu falo com aquele. Eu sei que o cunhado do zelador do prédio está com câncer, eu sei que um dos funcionários ali lida com a bebida, eu sei que o outro está com crise no casamento. Como que eu sei isso? Porque eu me interesso pelas pessoas que estão ali, porque eu me importo pelas pessoas que estão ali, porque eu estou orando pelas pessoas que estão ali. Paulo está dizendo assim, quando você se relaciona, a tua vida não é tua. Eu tenho receio, irmãos, que muitos de nós pensamos que a nossa vida é nossa. A nossa vida não é nossa, a nossa vida é de Cristo. Então onde nós estamos ali para viver com Ele, por Ele e para Ele. É Jesus vivendo em nós. Então eu não estou morando onde eu estou morando só porque foi ali que eu consegui comprar ou alugar. Eu estou morando onde eu estou morando porque eu estou em missão naquele lugar, aquela região, naquele prédio, naquela vizinhança. É por isso que eu estou ali, porque Deus tem um plano para a minha vida em todo o tempo. Deus tem um plano para a tua vida em todo o tempo ou não? Você crê nisso ou não? Se Deus tem um plano para a tua vida em todo momento, em todo lugar, onde você trabalha é plano de Deus, seja luz, onde você mora é plano de Deus. Não é só porque é o trabalho que eu consegui. Não, se é o trabalho que eu consegui, estou aqui, eu vou viver isso que Paulo está falando aqui. Vou viver com sabedoria no meu procedimento. E olha o que ele fala: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. É toda oportunidade, irmão. É toda oportunidade que você olha para o olho do cara, que você cumprimenta, que você pergunta o nome. Toda oportunidade, toda oportunidade. Eu subo no elevador, quando eu entro no elevador e tem uma pessoa, não tem jeito, eu tenho que achar uma maneira de puxar conversa. Às vezes eu estou sem criatividade, sem nenhuma, mas eu tenho que, alguma coisa eu tenho que puxar conversa. Eu pergunto alguma coisa, às vezes eu pergunto até se vai chover, tá, essas coisinhas, puxar conversa, também pergunto. Eu leio o cartaz que o síndico deixou e pergunto à pessoa se ela está sabendo, quanto tempo que você está morando aqui, sempre. Por quê? Porque eu não posso perder a oportunidade. Eu tenho que aproveitar os minutos que eu tenho, as oportunidades que eu tenho de conhecer as pessoas. Aproveite todas as oportunidades. Quantas oportunidades nós tivemos nessa semana? Para pensar quantas pessoas você encontrou nessa semana, com quantas pessoas você cruzaram o seu caminho, quantas pessoas que você encontrou nessa semana, que você poderia ter abençoado. Eu estava falando com o irmão líder de GC aqui nessa semana, e ele falou assim: pastor, eu fui buscar minha esposa no encontro de mulheres, e eu cheguei um pouquinho mais cedo, foi sábado passado aqui com a Raquel Novaes. Eu falei, eu cheguei e não tinha terminado, então eu encostei meu carro até na farmácia lá e fiquei de lá, olhando. Saí do carro, vi uma mulher com um cachorrinho, e perguntou: o que será que está acontecendo daquele lado ali? Perguntou para ele. Ela não sabia que ele era daqui, Ele falou: não, está tendo um encontro de mulheres ali, eu sou daquela igreja lá, ali é uma bênção. Começou a falar, aí a mulher começou a conversar com ele, falou: não, eu tenho minha religião, não sei o que, tal. Conversaram, sabe o que ele me disse, irmãos? Ele ficou 1 hora conversando com essa mulher ali do outro lado. Ele falou: pastor, eu confesso que até cansei, até fiquei cansado depois, mas eu fiquei 1 hora conversando com ela. Eu sei que o marido a abandonou, eu sei da doença que o filho dela está enfrentando, eu sei de coisas. Em 1 hora nós conversamos muito,
muito. Aí ele disse que eu passei de carro aqui e encontrei a mulher de novo, né? Porque ela mora aqui próximo à igreja. Aí ela falou assim, é um vínculo, estou orando por essa mulher, né? Ela já deu um tchau ali, a Clarice estava comigo no carro, até falei o nome do irmão agora, quase falei o nome do irmão, falei o nome da esposa, né? Entreguei a história. Sabe o que eu acho interessante? E o Emerson é uma dessas pessoas. O Emerson não perde a oportunidade de abençoar pessoas. Eu tenho visto isso nesse irmão. A Clarice, do jeitinho dela, irmão, não perde a oportunidade. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Um cristão não vive para si. Uma igreja não vive para si. A gente vive para as pessoas. É isso que torna a vida do cristão tão exuberante, tão dinâmica. Tua vida está uma mesmice? Tua vida está um tédio? O que você acha de você se entregar a Jesus? O que você acha de se entregar um pouco mais a Ele? O que você acha de deixar Ele dirigir a sua vida? Você vai ver que a tua vida fica dinâmica, todo tempo tem surpresa. Você tem história para contar. Gente que te ouviu, gente que não te ouviu. Gente que abriu o coração e gente que fechou o coração. Mas todo tempo você tem coisa nova para contar. Paulo está dizendo assim, não perde a oportunidade. Olha o que ele fala aqui. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Paulo está falando, o teu procedimento seja sábio. Ele fala, mas o teu falar tem que ser temperado com sal. Uma das maiores mentiras que a igreja sofreu, quando eu conheci Jesus, essa frase era muito famosa. Aviva o evangelho, se necessário, fale, se necessário, pregue. Uma mentira miserável do fundo do inferno. A gente tem que viver o evangelho e a gente tem que pregar o evangelho. A gente tem que viver o evangelho e a gente tem que falar do evangelho, irmão. Eu só vivo. Aí você está 10 anos numa empresa, ninguém sabe que você é crente. Você é um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe. Você é um 007 gospel. Porque ninguém sabe de você naquele lugar. Ninguém sabe. Aonde que inventaram essa frase? Onde que está na Bíblia, irmão? Viva, se necessário fale, se necessário pregue. Não, a Bíblia diz assim, como ouvirão se não há quem pregue? A Bíblia diz assim, façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Ensinando. Como que você vai ensinar? Sem falar? Sem compartilhar o que você sabe? Olha o que Paulo está falando, não, a tua palavra tem que ter sal. Por que sal? Seja agradável, dá gosto ao desgosto das pessoas, tua palavra abençoa, transmite graça aos que ouvem, conforme Efésios 4:29. Tua palavra gera vontade nas pessoas de ouvirem mais do que você sabe. A tua palavra tem que ser temperada com sal, que mesmo aquele cara que não quer saber nada de fé, eu me lembro na academia aqui, quando eu morava aqui, que eu fui falar com um casal e tal, a menina já foi curta e reta, ela falou assim, eu não curto igreja. Você não curte igreja? Não curto igreja. Bom, eu também não curtia não, mas agora eu curto bastante. Tentei contornar, ela fechou de novo a porta. Então, mesmo quando você faz isso, aí eu disse assim para ela, olha, bom, eu não sei que tipo de igreja que você não curte, mas a que eu faço parte é um pouquinho diferente talvez da que você conheceu. O que eu estou fazendo isso? Estou instigando ela a pensar diferente, instigando ela a pensar, peraí, a rever o conceito que ela criou dentro dela. A gente ter palavra com sal. Se alguém não quer tomar água, o que a gente faz? Dá sal para ela. Alguém está sem sede? Dá sal para ela. Essa pessoa vai querer beber. E é isso que eu e você somos chamados a fazer. Veja, comportamento e palavra andam juntos. Talvez Paulo tenha em mente aqui o que Pedro também escreveu na sua carta, dizendo assim, que nós deveríamos estar preparados para em todo o tempo responder àqueles que perguntam a razão da nossa esperança. Por que a gente insiste para você aqui fazer os cursos? Por que a gente insiste para você estar conectado a um grupo de crescimento, a um GC? Por que a gente insiste que você estuda a palavra? Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que o teu falar tem que ser agradável, temperado com sal. A Bíblia diz que você deve saber como responder às pessoas que perguntam a razão da sua esperança e da sua fé. A Bíblia diz que nós devemos conhecer o que cremos. Agora, como que você quer ser um cristão que nunca lê a Bíblia? Como que você quer ser um cristão que não lê um bom livro cristão? Como você quer ser um cristão que não aproveita as oportunidades que a igreja oferece para você estudar? Como que você vai ter resposta? Como que você vai ter palavra com sal para despertar no coração endurecido da pessoa sem sede, a sede por Jesus?
Irmãos, até deixa eu falar mais duas coisas aqui. Tem tanta coisa acontecendo na igreja que eu não tenho como deixar de anunciar para você. A pastora Marinês falou do Instituto Shalom, que é para servir a igreja e a cidade. Você tem colegas, você tem gente que esse assunto não interessa para você, deve ter um amigo, um familiar que interessa. Ajude esse conteúdo a chegar no coração de alguém. Agora, por exemplo, você quer estudar teologia, Bíblia, coloca aí para mim, por favor. Amanhã começa uma nova etapa do EAD do ISBEL. Nosso seminário aqui, ó, nós temos o privilégio. Puxa vida, custa. Um seminário de qualidade, professores que conhecem Jesus, que temem a Deus, não é só teologia, não é só doutrina, e ainda mais, um preço que você não encontra no Brasil. Está aqui, ó, você vai estudar da tua casa, no teu celular, no teu computador em casa, porque não estuda, porque não aprofunda. Há pessoas que estão 20 anos na fé, ela tem o mesmo conhecimento que ela tinha quando ela se converteu, porque não se aprofunda, não conhece. A outra coisa, eu quero falar para os casais aqui, dia 17 de agosto, o ano corre demais, irmãos, é muita coisa, 17 de maio agora, sexta-feira, estamos trazendo o time out casais para sexta-feira, para não atrapalhar o movimento aí dos jovens no sábado. Então sexta-feira, também porque tem muitos jovens que casaram nos último ano, um ano e meio, né? Sexta-feira nós vamos ter os psicólogos, o Wagner e a Francisca Klockner, excelentes profissionais, amigos da gente, muito firmes em Jesus, né? E eles vão estar com uma palestra para a gente aqui. Você entra lá no Instagram da igreja, link da bio, faz sua inscrição, aquele coffee break arretado que as mulheres tiveram aqui, né? Vamos sempre ter algo para comer também, celebrar a vida, tá bom? Compartilha com o casal, traz a galera. Eu preciso conhecer sobre o casamento cristão. Muitos que estão na igreja não sabem o que é um casamento, não sabem o que é viver como marido e mulher, não sabem o que é criar um filho. Nós estamos aqui para aprender juntos, irmãos, é para isso que existe igreja. Aprender para quê? Para que a gente possa compartilhar isso com os de fora, para que a gente possa agregar isso à nossa vida, viver e abençoar as pessoas que não têm o privilégio que você tem, de conhecer um evangelho, de conhecer uma igreja que oferece ferramentas para você, tá bom? Já aproveitei, já fiz mais uma propaganda para vocês aqui. A igreja existe para abençoar o mundo, a igreja existe para os de fora, a igreja existe para ser sal da terra e luz do mundo, e até a porta falou amém. Amém, meus irmãos? Oh Jesus, seguindo o texto, agora Paulo começa a falar da ficha de agradecimentos. Preste atenção, você que vai ter filho, vai ter uma filha, tem alguns nomes aqui, mais de homens, tá bom? De sugestão para você. Tíquico, olha que nome bonito, Tíquico. Não põe esse não, irmão, senão vai sofrer bullying na escola, né? Não põe não. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Companheiro de Paulo que está recebendo essa carta que nós estamos lendo aqui, queria levar para a igreja. Ele ia ser um mensageiro, uma coisa de muita responsabilidade naquele período, muita responsabilidade, muito perigoso, as viagens eram perigosas, ele ia ser um mensageiro. Ele é um irmão amado, olha o que esse cara é, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor, aleluia. Paulo está dizendo, eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco. Paulo está dividindo a sua vida, falando como ele está, por isso ele está mandando essa carta, instruindo a igreja, e para que ele fortaleça os seus corações. A ideia aqui é de conforto, de consolo. Olha o que acontece na vida da igreja, irmãos. Quando alguém vive Jesus, ele é fonte de força para o outro. Ele é força de consolo, é uma força de conforto, de ânimo. Por quê? Porque o Espírito Paracleto e mora em nós, habita em nós. Então nós somos força de consolo, é isso que Tíquico iria ser para essa igreja, nesse momento que eles precisavam. E aí ele diz aqui, ele irá com Onésimo, olha outro nome bonito, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Onésimo era daquela cidade, Colossos, mas sabe o que aconteceu com Onésimo? Onésimo era um escravo que fugiu do seu senhor, ou seja, ele merecia a morte, ele merecia castigo. Ele encontra Paulo está em algemas. Paulo diz a Filemão, a carta de Filemão é uma carta exatamente para falar de Onésimo. Filemão era o senhor de Onésimo. Paulo diz assim, eu gerei ele em algemas, eu evangelizei esse cara na prisão, e Onésimo que era inútil para você, agora virou útil. Esse é o significado do nome de Onésimo, útil. Esse cara agora é útil para você, é útil para mim, é útil para a igreja, é útil para o reino de Deus. E Onésimo iria voltar para a sua terra natal, ia ter que enfrentar essa situação,
Por isso Paulo escreve a carta a Filemon, que era o seu senhor, e nós temos essa carta também na Bíblia. Onésimo é alguém que foi transformado pela graça de Deus, é alguém que recebeu uma nova vida, é alguém que recebeu a capacidade, a possibilidade em Jesus de escrever uma nova história, um escravo que se tornou livre por causa da graça de Cristo. Aí Paulo vai citando o verso 10, Aristarco, olha que nome bonito, Aristarco, meu companheiro de prisão. Aristarco está preso, os estudiosos não têm plena certeza se isso é uma metáfora ou literal, mas provavelmente é literal. Aristarco está preso com Paulo, enviando saudações à igreja. Aristarco foi um fiel companheiro de Paulo, ele viajou com Paulo para Roma, passou pelo naufrágio registrado lá em Atos 27, é um cara que estava realmente, completamente consagrado a Jesus e engajado na obra, companheiro de prisão. Isso mostra o compromisso de Aristarco com o Evangelho. O cara está tão comprometido com o Evangelho e com Cristo que está pronto a estar preso pela sua fé em Jesus, assim como o apóstolo Paulo. Aí Paulo diz aqui, Marcos, primo de Barnabé, também está mandando saudações. Por que Marcos não era conhecido na época? Por isso que ele tem que mencionar primo de Barnabé. Barnabé sim era conhecido na igreja naquela época. Quem que é esse Marcos aqui, irmãos? Esse Marcos é o cara que escreveu o segundo evangelho do Novo Testamento, o evangelho de Marcos, que os estudiosos acreditam que Mateus e Lucas exatamente usaram a base em Marcos para escrever seus evangelhos. Marcos é o cara que na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé foi com eles, mas no meio da viagem ele desistiu e abandonou a viagem. Quando eles foram fazer a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar de novo Marcos. Eu acredito nesse menino tem potencial, vamos levar. E Paulo diz, de jeito nenhum, um cara que já pisou na bola comigo não anda mais comigo, o cara que errou comigo não vai mais, esse menino é um crente Nutella, é um gospel light, esse cara não vai andar comigo mais não. E sabe o que aconteceu? Paulo e Barnabé tiveram uma discussão tão grande que eles se separaram. Eles não entraram em harmonia, eles não chegaram a um denominador comum a respeito desse Marcos. Agora olha o que acontece anos depois, o apóstolo Paulo está falando, Marcos está aqui mandando saudações. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, sua última carta, no capítulo 4, quando ele está falando da iminência da sua morte, Paulo diz assim, manda Marcos estar aqui comigo, ele me é útil para o ministério. O grande apóstolo Paulo reconheceu que estava errado a respeito de Marcos. Barnabé era um encorajador, um discipulador, pegou esse menino e discipulou. Às vezes há na igreja pessoas que a gente não dá muito valor, que a gente não acredita muito. A gente deve prestar muito mais atenção, a gente deve crer no poder do discipulado, irmãos, de andar junto, de compartilhar a fé, de instruir as pessoas. Olha o que aconteceu com esse menino, se tornou autor de um evangelho bíblico, se tornou útil para o ministério, extremamente útil e usado. Que história linda a história de Marcos. Paulo está falando aqui, cooperadores em favor do reino de Deus. Olha aqui, ele vai citar aqui também um outro Jesus, que é o chamado justo. Lembra que o nome Jesus era muito comum naquela época, chamado justo, porque Jesus significa Deus é salvação, é transliteração de Josué do Velho Testamento. Ele diz assim, Paulo, esses são os únicos da circuncisão, os únicos judeus que são meus cooperadores em favor do reino, o reino de Deus, que proclama a supremacia de Cristo, a boa notícia do Evangelho, é essa galera que são os judeus que estão comigo, porque os judeus não receberam Jesus como Messias. E olha o que Paulo diz aqui, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Preste atenção nisso, irmão, você que tem uma experiência com Cristo. Crente que trabalha é fonte de ânimo. Crente que está engajado no reino, que é cooperador da obra, é sempre fonte de encorajamento uns para os outros. Agora, crente que não trabalha, dá trabalho. Crente que não é engajado, fica esperando os outros servirem a ele. Gera demanda. É isso que acontece. Quem é cooperador do Evangelho, você está sempre fortalecido por Deus, animado, você está no jogo, você está na batalha, combatendo o bom combate, você não tem tempo para ficar pensando em picuinha, em coisas que, entendeu, não levam a nada. Tem tempo para pensar em picuinha, quem não está fazendo nada, mas quem está engajado no reino, está com foco no reino, ganha gente para Jesus, e é isso que a igreja, que move a igreja, é isso que a gente faz, irmão. Eu estou falando com alguns de vocês aqui, porque tem gente que está na igreja, mas não está engajada.
Estar na igreja não quer dizer que você está sendo igreja. Hashtag fica a dica. Fica a dica para você. Estar na igreja não quer dizer que você está sendo igreja. Se você não está engajado no reino, em missão, não é necessariamente estar no ministério da igreja local. Isso é importante, porque a partir da igreja local nós abençoamos a cidade. Mas você ter esse senso de missão, engajado no reino, em ganhar vida para Jesus e abençoar pessoas. Bom, Paulo segue o seu texto, mas antes eu quero perguntar aqui, como que está a tua vida? Por que a gente vive desanimado? Por que nós vamos ser fonte de desânimo para pastores e líderes, para os irmãos da fé, e não fonte de ânimo? Tem cristão que é fonte de desânimo, o cara sempre puxa para baixo, o cara está sempre desanimado, o cara está sempre trazendo um problema, não é só dele, problema dos outros, é gente que puxa para baixo, é gente que é vampiro emocional e espiritual. Porque se a Bíblia está dizendo que todos nós, por causa de Cristo, podemos ser fonte de ânimo, podemos cooperar com o reino, todos nós, ninguém aqui é melhor do que o outro, todos nós. Por que se nós podemos ser fonte de ânimo para a obra de Deus, podemos ser fonte de bênção para as pessoas, por que a gente vai ser fonte de desânimo? Pense comigo. Paulo diz assim, um outro herói da fé aqui, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Epáfras foi quem fundou essa igreja, e agora está mandando saudações para ela. E olha o que Paulo fala desse Epáfras, ele está dizendo assim, ele está sempre batalhando por vocês em oração. Olha o que esse menino faz, ele batalha em oração, ele plantou essa igreja, ele ama essa igreja, ele ora por essa igreja, ele quer ver essa igreja crescendo, saudável, madura, ele está batalhando em oração por essa igreja. E olha que Paulo diz exatamente isso. Paulo está dizendo assim, que ele batalha em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, vocês continuem firmes em toda a vontade de Deus. Irmão, qual que é o propósito de um cristão? É ser maduro, é ficar firme no reino de Deus, estabelecido, ter uma vida estável. Cristãos não podem ser imaturos, como Paulo diz em Efésios 4, não podem ser como crianças, levados como vento de doutrina. Cristãos têm estabilidade, você conhece a palavra, você compartilha da palavra, você vive o reino. Esse é o alvo para cada um de nós. Nós temos gente recém-nascida aqui na igreja, nós tivemos batismo domingo passado, tem outros para se batizarem, tem gente recém-nascida, tem gente que está conhecendo o Evangelho agora. E qual que é o nosso papel? Ajudar essas pessoas a amadurecerem em sua fé, a firmarem na sua fé. Agora, qual que é o nosso papel? Também o seu papel que se converteu, é andar com sede, querer mais. Jesus tem muito mais para você, sede de conhecimento, sede da presença de Deus. E nós, crentes mais experientes, mais antigos de igreja, vou usar essa expressão, a gente deveria estar ensinando os mais novos a viverem na fé, a gente deveria estar discipulando pessoas, mas não, às vezes exatamente os crentes mais antigos são os que mais atrapalham, porque são mau testemunho, porque não estão engajados, porque às vezes são preguiçosos e irresponsáveis. Claro que eu estou falando de uma pequena parcela, mas é isso. Crentes mais velhos deveriam ser exemplo. Olha para a minha vida, porque eu estou imitando Cristo, você pode me imitar aqui, eu tenho que te ensinar, eu tenho que compartilhar com você. Por quê? Porque eu já estou há alguns anos à sua frente, Deus me deu graça de conhecer Jesus antes de você, eu tenho que repartir com você. Paulo está dizendo que esse irmão podia estar limitado geograficamente, mas ele batalhava em oração. Deixa eu dizer para você algo também aqui, irmão, nós podemos estar até enfermos, nós podemos estar com algumas demandas na nossa vida que a gente não pode não estar servindo nos ministérios visíveis da igreja, mas todos nós aqui podemos batalhar em oração pela igreja, todos. Numa cama de hospital você pode orar pela igreja, uma cadeira de rodas você pode orar pela igreja, todos nós podemos continuar em missão mesmo que estejamos presos, como Paulo, todos nós. Paulo está dizendo assim, esse cara aqui está batalhando por vocês em oração, ele faz isso o tempo todo. A igreja está progredindo, por quê? A igreja de Colossos era uma boa igreja, por quê? Tem gente batalhando em oração, Paulo diz assim, dele eu dou testemunho, de que se esforça muito por vocês, e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis, que eram cidades vizinhas à cidade de Colossos. A palavra aqui batalha, no original significa agoniza,
Epáfras agonizava em oração por conta dessa igreja, Deixa eu perguntar para você aqui, o que nós estamos fazendo hoje para estarmos mais maduros no futuro? O que a gente está fazendo hoje? O que você está fazendo agora com a tua vida, para que no mês que vem, no ano que vem, você esteja mais maduro na fé? Se o alvo da Bíblia, o alvo de Jesus para você é que você seja mais maduro. O que você está envolvido hoje, que vai gerar maior maturidade na sua fé? Se nós não estamos fazendo nada hoje, para sermos mais maduros, obviamente, se nós não estamos semeando, não vamos colher. Se nós não estamos pensando nisso hoje, o que vai me fazer mais maduro na fé daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Pense nisso, reflita. Mais uma vez eu digo, é por isso que nós estamos aqui como igreja, motivamos você, encorajamos você, insistimos com você. Aproveite os cursos, os recursos que a igreja oferece, conecte-se a um grupo de crescimento, interaja com as pessoas, ore junto, seja bênção lá para os irmãos, fonte de ânimo, de encorajamento para eles. Cada pessoa nova que chega num grupo, encoraja o grupo. Você que está fora do grupo, você está deixando de ser fonte de encorajamento para esses irmãos. Cada pessoa que chega é tão importante. Paulo está concluindo a sua carta, irmãos, e ele diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. É interessante essa frase. Lucas é um médico que até na última carta de Paulo está lá firme com Paulo. Ele é o único que não abandonou Paulo, segundo ele escreve a sua carta a Timóteo. Demas abandonou Paulo amando o presente século, amando o mundo. Demas é o tipo de cara que começa bem e termina mal. Não há nenhum registro que ele tenha voltado à fé ou ao ministério. Então, a gente tem que pensar, eu sou um tipo de Lucas, que começa e continua firme no Evangelho, até o fim, ou eu sou um Demas da vida, como você já conheceu várias pessoas que começam bem e terminam mal, abandonam a fé, abandonam o ministério, abandonam o engajamento no reino. Lucas e Demas formam esse contraste. Aí ele diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Ninfa não é nome de cantora de banda de rock, irmão, né? Ninfa é nome de cristã que tinha igreja na sua casa. Igreja na sua casa. A igreja se reunia nas casas, praticamente até segundo, terceiro século, não haviam igrejas, templos. A casa continua sendo o lugar da igreja, por isso que nós temos igrejas, a igreja nas casas, os grupos, né? Nós somos a igreja espalhados em todos os cantos da cidade. Quando eu penso em Ninfa aqui, ela tinha uma congregação na sua casa, ela era uma mulher hospitaleira. Você já compreendeu o privilégio de ter a igreja na sua casa? Irmãos na sua casa, com o propósito de adorar a Deus, de orar juntos, de ler a Bíblia. É um privilégio abrir a nossa casa para isso, irmãos. Agora não, porque os meus filhos casaram, mas a gente tinha 3 reuniões de grupos lá em casa, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Eu não sou só pastor aqui não, eu sou pastor lá na minha casa. Eu não sirvo só aqui não, eu sirvo com a minha casa onde eu moro. Irmão, quantos de nós aqui poderíamos abrir a nossa casa? Aqui tem um monte de gente. Você poderia abrir a sua casa e ser um líder. Você tem conhecimento bíblico, está há muito tempo na igreja. Por que não abre a sua casa? Por quê? Será que nós estamos nos omitindo? É preguiça? É zona de conforto? Dá muito trabalho? Irmão, nós vamos abandonar essa vida aqui, vamos chegar diante de Jesus e vamos ver o que nós vamos ouvir dele. Se é servo bom e fiel ou se foi um servo inútil, né? Que não multiplicou o seu talento. A vida é muito rápida, nós estamos perdendo tempo de abençoar pessoas. Tem bairros aqui que a gente não tem nenhum GC, tem condomínios que vocês moram aqui que a gente não tem nenhum GC, é só você abrir a sua casa, a gente vai dar o apoio para você, vamos caminhar junto. Olha essa mulher, uma mulher que na cultura da época não era muito claro isso, mas há mulheres usadas, ela era uma delas. Eu vou terminar. Tem mais paulada aqui, irmãos. E não é minha não, é da Bíblia, tá bom? Mas tem mais. O pastor Sandro fala que às vezes eu bato onde a mão alcança, né? Irmãos, não sou eu, é a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz para Arquipo. Ficaria mais bonito Arquipo, mas eu acho que é Arquipo. Paulo diz assim: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor, rapaz. Rapaz é fala minha, não é do Paulo. Cuide em cumprir o ministério, toma tendência. Você recebeu o ministério de Deus, o que você está fazendo com a tua vida?
Vai cumprir o ministério que Deus te deu? É isso que Paulo está falando. Olha, Paulo escreveu o nome do cara numa carta que era para ser lida em Herápolis, em Laodiceia, publicamente. Esse irmão aqui estava na listinha, aqui não era de elogio não. Cara, cumpre o que você tem que fazer aí, rapaz. Você imaginou, irmãos? Eu começar por nome aqui. Irmão, cumpre o ministério, pelo amor de Deus. Você imaginou isso? Cumpre o ministério que você recebeu de Deus, cara. O que você está fazendo com a tua vida? A tua vida não é tua, é Jesus, Ele comprou com o sangue dEle, a vida não é tua, você não entendeu isso ainda? Cumpre o ministério que Deus te deu. Aí Paulo diz assim, eu escrevo essa saudação de próprio punho, lembrem-se das minhas algemas. Poxa vida, irmão. Paulo diz, lembrem-se das minhas algemas. É um cara que está preso, algemado por causa do evangelho, preocupado com a igreja, doutrinando a igreja, ensinando a igreja, ainda falando para os irmãos cumprir o ministério. É de chorar e rir ao mesmo tempo, irmãos. Lembrem-se das minhas algemas. Você está aí, andando com um carro de ar-condicionado, você vai comer o frangão com batatonese agora na tua casa, está numa igreja que tem ar-condicionado, que tem estrutura, muito bom. Lembre-se da minha algema. Lembre-se das minhas algemas. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Para pensar um pouquinho, por que Paulo está falando isso? Está falando, lembra da minha prisão, eu estou preso aqui. É porque o pessoal ter dó? Vitimismo? Não. É porque ele é maior que os outros, melhor que os outros, porque ele está preso? Não. Por que Paulo está falando sobre isso, irmão? Por quê? Porque Paulo fala sobre... Porque Paulo fala sobre isso. Quero mencionar, as algemas de Paulo lembram a sua fidelidade a Jesus e a sua missão. Ele diz, eu não tenho minha vida por preciosa, conquanto que eu complete a obra que o Senhor me deu. Fidelidade a Deus e a sua missão. Preso, eu vou continuar fazendo o ministério. As algemas de Paulo falam da sua renúncia e sacrifício. Irmão, vida cristã exige renúncia e sacrifício. Fazer o evangelho conhecido, servir a cidade, abençoar pessoas, exige renúncia e sacrifício. Não tem outro jeito. Viver o plano de Deus exige renúncia e sacrifício. As algemas de Paulo falam do seu amor por pecadores. Ele diz, eu sou devedor a bárbaros, a gregos. Eu sou devedor a todos. Por isso eu me faço de tudo para todos. Ele fala do seu amor por aquele que não conhece a Jesus, que deve ser o mesmo amor que deve estar no nosso coração. Ele diz assim, das algemas, porque as suas algemas falam do seu amor ao seu Senhor e Salvador. Foi esse apóstolo Paulo que diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Então, eu falei que eu ia deixar 3 princípios, deveria ser o tema de uma outra mensagem, porque eu não tenho tempo suficiente, mas eu vou mencionar esses 3 princípios. Primeiro, a igreja é feita de pessoas, a igreja é feita de gente. A igreja, nós não estamos aqui para descobrir pelo em ovo, ideias abstratas. A igreja é feita de gente, olho no olho, né? Todo mundo tem um rosto, uma história. Eu digo isso sempre para vocês aqui. O que é importante aqui, irmãos, não é o prédio, o importante é você. A gente usa o prédio para abençoar a tua vida, para abençoar as pessoas, mas não, você, a igreja é feita de pessoas, pessoas. Por isso que a igreja é relacional, nós pertencemos uns aos outros. Segundo, a igreja amadurece e avança pela cooperação. Até o apóstolo Paulo não trabalhou sozinho, irmãos, porque no reino de Deus ninguém trabalha sozinho, ninguém faz igreja sozinho, todo mundo é importante, por isso que você não pode ficar de fora. Por isso que Paulo menciona uma lista de gente aqui, olha, cooperadores no evangelho. Como que uma igreja avança? A igreja avança a partir da mobilização dos seus membros. Se cada um de nós pensarmos no nosso prazer, na nossa própria vontade, não há igreja que cresça no mundo, não há mundo que seja salvo pelo evangelho. A igreja cresce pela cooperação, todo mundo trabalhando junto, eu posso fazer um pouco, eu posso fazer um pouco, eu posso fazer um pouco, isso vira muito, isso gera impacto na sociedade, isso gera impacto na vida das pessoas, e é isso que nós temos vivido, é isso que nós vamos viver cada dia mais, eu creio com todo o meu coração, eu creio com todo o meu coração, irmãos, eu creio com todo o meu coração,
Irmão, eu queria ouvir um amém, assim, um brado de vitória, um glória a Deus. Um dos pastores de vocês aqui está dizendo que crê nisso de todo o coração. E você, que é parte disso, porque nós somos todo mundo junto aqui, todo mundo igual, no reino de Deus, funções diferentes, mas iguais, em valor. Irmão, amém. É isso, irmão. Estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Como que a igreja amadurece, irmão? Cooperação. Crente mais experiente ajudando o novo, e essa coisa toda, gente de várias idades, adultos. É lindo o que Deus está fazendo nos adolescentes. Vários casais aqui estão vindo para discipular adolescente aqui, casais. Entendeu? Deixaram a adolescência faz uns par de anos já, entendeu? Mas estão aqui, abençoando. É isso que é a igreja. E o último, irmão, o último princípio só é que ser igreja requer o nosso melhor. Paulo fala aqui de batalha em oração. Paulo fala aqui do grande desafio de se relacionar com os de fora, de ter essa palavra com sabedoria, comportamento. Paulo fala das suas algemas. Queria perguntar para você, minha última pergunta aqui é: quais são as suas algemas hoje? Quais são as suas algemas hoje, irmão? Quais são as suas algemas hoje? As de Paulo representavam fidelidade a Deus e ao Evangelho. As de Paulo representavam amor pelos perdidos. As algemas de Paulo representavam amor ao seu Senhor e Salvador Jesus, fidelidade. Agora, quais são as nossas algemas? O conforto? A preguiça? Quais são nossas algemas hoje? O medo? A dúvida? Quais são nossas algemas? Quais são nossas algemas? A mágoa? Ressentimento de alguém? O coitadismo? A síndrome de vítima? O que está nos impedindo de viver o plano de Deus para a nossa vida? O que você está algemado, que você não quebra isso e vive tudo que você tem para viver para Jesus?